Você sente um peso invisível sobre seus ombros? Há algo na sua casa ou no seu coração que está bloqueando a sua prosperidade. Um cansaço que persiste mesmo após noites de sono. Uma sensação de vazio que se instala quando o dia termina. Uma opressão que desce sobre você nas horas mais silenciosas da noite. Uma sensação constante de que, não importa o quanto você trabalhe ou reze, algo sempre arrasta suas bênçãos para longe. Padre Pio já havia alertado. Certas cargas invisíveis que carregamos no dia a dia não só atrasam nossas vidas, como silenciosamente apagam os milagres que Deus quer realizar. Se você sente que precisa de luz, comente agora mesmo: estou protegido pela luz divina. Estas palavras não são meras letras, são chaves que abrem os portais do céu, permitindo que a luz se infiltre nas fendas da escuridão que cerca sua alma. O sal. Esse elemento tão simples, presente em toda a cozinha, guarda um dos maiores segredos da batalha espiritual. Padre Pio raramente revelava este mistério, reservando-o apenas para aqueles que chegavam até ele com a alma marcada por interferências invisíveis. O sal purifica porque mantém a memória da criação, dizia ele em suas instruções particulares. Foi a primeira substância que Deus separou das águas primordiais, e por isso reconhece o que vem do Criador e o que não vem. Nas antigas tradições monásticas, guardadas em silêncio por séculos nos mosteiros beneditinos, o sal era consagrado na noite de lua nova e guardado em pequenos saquinhos de tecido branco, sem costura, colocados nos 4 cantos da casa. Mas Padre Pio, em sua profunda sensibilidade espiritual, aperfeiçoou este ritual. Ele sabia que o inimigo da alma humana estuda nossas rotinas e se adapta aos nossos rituais mais conhecidos. Por isso, o santo de Pietrelcina ensinava um método mais profundo e menos previsível. Tome um punhado de sal grosso. Deve ser grosso, nunca refinado, pois este preserva mais força vital. Divida-o em 3 porções iguais, usando apenas suas mãos, nunca utensílios de metal. A primeira porção deve ser dissolvida em água morna de nascente ou água benta, enquanto você recita o Salmo 91 3 vezes, com pausas para respirar profundamente entre cada recitação. Esta água será usada para limpar os batentes das portas e janelas de sua casa, traçando com o dedo uma cruz invisível em cada abertura. A segunda porção do sal deve ser colocada em um recipiente de vidro transparente. Nunca plástico, nunca metal, pois estes materiais interferem nas vibrações sutis do sal. Este recipiente deve ser posicionado no centro exato de sua casa, preferencialmente sobre uma superfície de madeira não tratada, jamais diretamente no chão. Você deve então circular o recipiente com a mão direita por 7 vezes, no sentido anti-horário, enquanto pronuncia estas palavras. Todo mal retorna à sua origem. Nada do que não vem de Deus pode permanecer aqui. A luz divina sela este lar e todos que aqui habitam. A terceira porção, a mais poderosa segundo os ensinamentos reservados de Padre Pio, deve ser misturada com algumas gotas de azeite de oliva extra virgem, símbolo da unção divina, formando uma pasta espessa. Com esta pasta, você deve traçar uma pequena cruz invisível na parte interna de seus pulsos, onde o sangue pulsa mais forte, e na soleira principal de sua casa. Ao fazer isto, repita 3 vezes. Pelo poder do sangue de Cristo, toda energia negativa é dissolvida. Todo pacto é quebrado. Toda maldição é anulada. Toda amarração é desfeita em nome da Santíssima Trindade. Este ritual deve ser realizado preferencialmente às 3 horas da tarde, hora da misericórdia divina, quando Cristo entregou seu Espírito, ou às 3 horas da manhã, quando o véu entre os mundos fica mais tênue, segundo os místicos. Não deve ser realizado em qualquer dia,
Os anciãos espirituais ensinavam que terças e sextas são dias de poder especial para a libertação, pois carregam a memória da criação do sol e da lua, terça-feira, e da paixão de Cristo, sexta-feira. Pausa. Breve. Não escreva apenas com a mão, mas com a alma. Estas palavras são sementes espirituais que precisam de solo fértil para germinar. A fé é este solo. Se você não acredita, estas palavras permanecerão apenas letras mortas na página. Há um motivo profundo pelo qual o sal ocupa lugar, tão central nas tradições espirituais. Quando Cristo chamou seus discípulos de sal da terra, não estava apenas usando uma metáfora poética. Ele revelava um princípio cósmico. O sal retém a essência original, purifica o que foi corrompido, impede que novas corrupções se instalem. No corpo humano, o sal regula a água e a eletricidade. No plano espiritual, ele faz o mesmo, equilibrando as energias sutis e impedindo a infiltração de frequências dissonantes. Os antigos conheciam este poder. No livro de Tobias, o arcanjo Rafael ensina um ritual com sal para afastar o demônio Asmodeu. Nos monastérios bizantinos, os monges espalhavam sal consagrado ao redor de suas celas antes de entrarem em profunda meditação, criando um círculo de proteção contra interferências durante suas experiências místicas. Nas casas dos primeiros cristãos, pequenas tigelas de sal eram colocadas próximas às entradas, não como simples tempero, mas como guardiões invisíveis. No entanto, o ritual do sal tem outra dimensão ainda mais profunda. Não basta aplicá-lo externamente em sua casa. Padre Pio ensinava que, enquanto você realiza este ritual em seu ambiente físico, deve simultaneamente realizar um trabalho interior de purificação. De nada adianta limpar as paredes se o coração continua sujo, dizia ele aos que buscavam libertação. De nada serve o sal nas portas se a alma continua aberta para o mal. Esta purificação interna se faz através de um exame cuidadoso do que você carrega. Não apenas em sua casa, mas em sua memória, em seus pensamentos recorrentes, em suas emoções habituais. O que você encontra ali? Cartas de um amor que só trouxe dor, fotografias que despertam mágoa, presentes recebidos de pessoas que, consciente ou inconscientemente, desejaram seu mal, objetos que pertencem a ciclos já encerrados de sua vida. Tudo isso, ensinava Padre Pio, atua como pequenas âncoras que prendem seu espírito ao passado, impedindo que a graça divina flua livremente em sua direção. Assim como o sal dissolve impurezas na água, deixe que a verdade dissolva os pactos invisíveis que você mantém com seu passado. A mulher que não consegue prosperar, muitas vezes, carrega em sua bolsa recibos de dívidas antigas, já pagas, mas guardadas como lembrança de tempos difíceis. O homem que não encontra o amor verdadeiro, frequentemente mantém em seu celular números de telefone de relacionamentos fracassados, mantendo abertas portas que deveriam estar fechadas. A família que sofre com doenças recorrentes, muitas vezes, guarda no armário remédios de enfermidades já curadas, como se esperassem seu retorno. Padre Pio foi ainda mais específico em seus conselhos reservados aos que buscavam libertação profunda. Não basta jogar fora, é preciso renunciar em espírito. O que isso significa? Que ao se desfazer de um objeto carregado de memórias negativas, você deve declarar em voz alta: renuncio a toda energia, influência e vinculação associada a este objeto. Corto todos os laços energéticos, emocionais e espirituais que me ligam a ele e às memórias que ele representa. Estou livre no nome de Jesus Cristo. Há um poder tremendo nestas palavras quando pronunciadas com convicção. Os místicos cristãos sempre souberam que a palavra humana, quando alinhada à vontade divina, participa do poder criador. Foi pela palavra que Deus criou o universo.
É pela palavra que participamos deste poder, remodelando nossa realidade espiritual. Enquanto você realiza este ritual de purificação, é normal sentir sensações físicas intensas. Um calor repentino que sobe pela coluna, arrepios na nuca, lágrimas inexplicáveis, bocejos repetidos, uma pressão no peito que subitamente se alivia. Todos são sinais de que energias estagnadas estão sendo movimentadas e liberadas de seu sistema energético. Não tenha medo destas manifestações. Como ensinava Padre Pio, a libertação verdadeira raramente é silenciosa ou confortável. O inimigo não sai sem protestar. Muitos devotos de Padre Pio relatam que nos dias seguintes ao ritual do sal, experimentam sonhos vívidos e reveladores. Nestes sonhos, frequentemente aparecem pessoas do passado pedindo perdão ou oferecendo objetos simbólicos. Estes são sinais de reconciliação no plano do espírito, indicando que amarrações antigas estão sendo desfeitas em dimensões que nossos olhos físicos não podem ver. Há também quem relate mudanças súbitas em suas casas. Ambientes que sempre pareciam pesados e sombrios, mesmo com janelas abertas e luzes acesas, de repente se tornam leves e acolhedores. Plantas que definhavam começam a florescer sem qualquer mudança em seus cuidados. Animais de estimação, que sempre evitavam certos cômodos, passam a circular livremente por todos os espaços. A natureza reconhece primeiro quando um ambiente foi purificado, pois não possui o filtro da mente racional que muitas vezes nos impede de perceber as mudanças sutis. Maria de Lourdes, uma devota de Padre Pio do interior de Minas Gerais, compartilhou seu testemunho após realizar este ritual. Por 7 anos, ela sofreu com enxaquecas constantes e inexplicáveis. Médicos, remédios, exames, tratamentos alternativos, nada resolvia. Até que em uma peregrinação a San Giovanni Rotondo, onde o corpo incorrupto de Padre Pio repousa, ela recebeu a instrução para fazer o ritual do sal. Na 3ª noite após o ritual, sonhei com uma mulher vestida de preto que retirava uma coroa de espinhos da minha cabeça. Acordei às 3 da manhã em lágrimas, com uma sensação de leveza indescritível. Nunca mais tive enxaqueca. Mais do que isso, minha pequena loja, que estava à beira da falência, começou a prosperar de forma inexplicável na mesma semana. Este não é um caso isolado. Os arquivos do Vaticano guardam centenas de relatos semelhantes, documentados por sacerdotes e investigados por teólogos. O ritual do sal, em sua aparente simplicidade, tem provocado transformações que desafiam explicações racionais, manifestando aquilo que Santo Agostinho chamava de a medicina do espírito, aquela que cura simultaneamente corpo, mente e alma. Mas o ritual tem um segundo estágio, igualmente poderoso e necessário. Após purificar sua casa e seus pertences, é necessário preencher os espaços liberados com nova energia. A natureza espiritual não tolera vácuos. Se você apenas remove o negativo sem cultivar o positivo, corre o risco de que influências ainda piores ocupem o espaço vazio. Como ensinou o próprio Cristo na parábola da casa varrida e ornamentada, que acabou ocupada por 7 espíritos piores. Este preenchimento se faz com luz e som. Padre Pio recomendava que após o ritual do sal, você acendesse uma vela branca no centro de cada cômodo principal da casa, deixando-a queimar por pelo menos 33 minutos, em memória dos 33 anos da vida terrena de Cristo. Enquanto as velas queimam, você deve entoar cantos sacros ou recitar salmos em voz alta. O som das palavras sagradas ressoa nas paredes, impregnando-as com frequências elevadas que repelem naturalmente as vibrações mais densas. Os espaços internos, seus pensamentos e emoções, também precisam ser preenchidos com conteúdo elevado. Nos 7 dias seguintes ao ritual,
Reserve 20 minutos diários para a leitura contemplativa de textos sagrados. Não basta ler com os olhos, é necessário ler com a alma, permitindo que cada palavra penetre seu ser como gotas de orvalho que nutrem a terra seca. Padre Pio ensinava ainda uma prática especial para os momentos de tentação que inevitavelmente surgem durante este processo de purificação. Quando sentir que pensamentos negativos, mágoas antigas ou desejos de vingança tentam retornar, coloque 3 grãos de sal na língua. Deixe-os dissolver lentamente enquanto respira profundamente. O sabor do sal ativará seu discernimento espiritual, lembrando-lhe do compromisso de purificação que assumiu. Este é um detalhe que poucos conhecem. O sal na língua estimula glândulas salivares que estão conectadas ao sistema límbico no cérebro, a região que processa emoções e memórias. Ao criar esta associação entre o sabor do sal e o compromisso de libertação, você estabelece um gatilho físico para um processo espiritual, unindo corpo e alma no mesmo propósito. Durante o ritual de purificação, muitos experimentam uma clareza mental surpreendente. Decisões que pareciam impossíveis tornam-se óbvias. Caminhos que estavam nebulosos se iluminam. Isso acontece porque, ao remover as interferências espirituais, você restaura sua conexão com a intuição divina. Aquela voz interior que sempre soube o caminho certo, mas que estava abafada por camadas de influências externas e vozes alheias que você internalizou como se fossem suas. Padre Pio costumava dizer: a prosperidade não é apenas questão de dinheiro, mas de fluidez. Quando a água espiritual flui sem obstáculos, todas as áreas da vida florescem naturalmente. Esta fluidez se manifesta primeiro nas pequenas coisas. Um telefonema inesperado com boas notícias, um encontro casual que abre portas, uma ideia criativa que surge no meio da noite, um convite que chega no momento exato em que você precisava de uma nova direção. É importante observar estes sinais, pois eles confirmam que o ritual está surtindo efeito no plano invisível. Anote-os em um diário espiritual. Como ensinava Padre Pio, Deus fala todos os dias, mas poucos mantêm um registro de suas palavras. Este diário se tornará um testemunho vivo de sua jornada de libertação, algo que poderá consultar nos momentos de dúvida ou compartilhar com outros que estejam passando por provações semelhantes. Outro aspecto fundamental do ritual, do sal, raramente mencionado nas instruções mais superficiais, é a necessidade de perdão. O sal purifica, mas o perdão liberta. Enquanto você limpa sua casa física, deve simultaneamente limpar sua casa interior, perdoando a todos que lhe causaram dor, consciente ou inconscientemente. Este perdão não depende de pedidos de desculpas ou de arrependimento alheio, é um ato unilateral, uma declaração de independência espiritual que você concede a si mesmo, libertando-se das correntes invisíveis do ressentimento. Como fazer isto de forma eficaz? Padre Pio sugeria um exercício poderoso: escrever o nome de cada pessoa que lhe causou mágoa, traição ou dano em pequenos pedaços de papel. Um a um, segurar estes papéis sobre a chama de uma vela, dizendo: eu te perdoo completamente. Libero você e a mim mesmo de todo ressentimento. Que a luz divina preencha o espaço entre nós. Ao ver os nomes sendo consumidos pelo fogo, visualize todas as energias negativas associadas àquelas relações sendo transformadas em luz. Este não é apenas um gesto simbólico. É uma declaração espiritual que ressoa além do plano físico, alcançando dimensões que nossos olhos não podem ver, mas que nossa alma conhece intimamente. Há um relato impressionante de uma mulher chamada Antônia, que viveu por décadas sob o peso de um ressentimento profundo contra sua irmã, que havia se casado com um homem que Antônia amava secretamente. Por 30 anos, as irmãs mal se falaram,
criando uma divisão dolorosa que afetou toda a família. Após realizar o ritual do sal e o exercício do perdão, Antônia sonhou com Padre Pio, que lhe mostrou uma imagem de duas árvores cujas raízes estavam entrelaçadas sob a terra, mesmo que seus troncos estivessem separados acima do solo. Na manhã seguinte ao sonho, Antônia recebeu um telefonema. Sua irmã estava no hospital, gravemente doente. Sem hesitar, Antônia foi visitá-la, algo que não havia feito em décadas. Ao entrar no quarto, algo extraordinário aconteceu. Ambas começaram a chorar simultaneamente, sem trocar uma única palavra. Quando finalmente conseguiram falar, descobriram que as duas haviam sonhado com Padre Pio na mesma noite. A reconciliação que se seguiu foi apenas o começo de uma série de bênçãos que transformaram a vida financeira de Antônia, que há anos vivia em dificuldades constantes. Este caso ilustra um princípio espiritual profundo que muitos ignoram. Frequentemente, aquilo que bloqueia sua prosperidade não está em sua casa, mas em seu coração. O ressentimento é como um nó na mangueira espiritual por onde fluem as bênçãos divinas. Você pode ter a fonte mais abundante, a pressão mais forte, mas se houver um nó no caminho, apenas um filete chegará até você. O sal, em sua sabedoria mineral, nos ensina isto. Ele se dissolve completamente para purificar o todo. Não há dissolução parcial, não há purificação incompleta. O mesmo deve acontecer com seu perdão, total, incondicional, definitivo. Outra dimensão do ritual do sal envolve suas palavras diárias. Padre Pio alertava constantemente sobre o poder da língua. Suas palavras são sementes. Examine cuidadosamente o que planta em seu jardim espiritual. Durante o período de purificação, é essencial fazer um jejum de palavras negativas. Por 7 dias, comprometa-se a não pronunciar críticas, fofocas, reclamações, maldições ou palavras de dúvida. Isto é mais difícil do que parece, pois muitos de nós desenvolvemos o hábito de reclamar quase inconscientemente. Cada vez que você se flagrar prestes a dizer algo negativo, substitua por uma bênção. Em vez de reclamar do trânsito, abençoe os motoristas. Em vez de criticar um colega, encontre algo para elogiar nele. Em vez de lamentar o preço das coisas, agradeça pelo que já possui. Este exercício não é mera prática de pensamento positivo, como ensinam algumas filosofias modernas superficiais. É um reconhecimento do poder criador da palavra humana, que replica em escala menor o poder da palavra divina que criou o universo. Quando você declara bênçãos, mobiliza forças espirituais reais que começam a remodelar sua realidade. Durante este jejum de palavras negativas, muitos experimentam uma sensação física de leveza, como se um peso invisível fosse retirado de seus ombros. Outros relatam melhoras em condições físicas crônicas, especialmente aquelas relacionadas à garganta, pulmões e sistema digestivo, áreas do corpo diretamente afetadas pela energia de nossas palavras. Ana Clara, professora de matemática, que sofria de refluxo crônico por mais de uma década, testemunhou uma cura completa após seguir este protocolo. Eu não percebia como minhas palavras diárias estavam cheias de ácido, ela relatou. Criticava tudo e todos, reclamava constantemente. Quando fiz o jejum de palavras negativas como parte do ritual do sal, meu refluxo desapareceu na 3ª noite. Os médicos não encontram explicação, mas eu sei, meu corpo físico refletia o ácido que saía de minha boca espiritual. O ritual do sal tem ainda uma dimensão comunitária pouco conhecida. Padre Pio aconselhava que, após a purificação pessoal, você compartilhasse um pouco do sal consagrado com 7 pessoas que precisam de libertação. Este compartilhamento não deve ser imposto ou acompanhado de longas explicações. Apenas ofereça o sal com a instrução simples. Este sal foi consagrado para proteção e libertação.
use-o com fé. Este ato aparentemente simples cria uma rede de proteção espiritual que se estende muito além de sua casa. Como dizia Padre Pio, quando você liberta a si mesmo e ajuda outros a se libertarem, cria um escudo coletivo contra as forças da escuridão. Em tempos de densas trevas espirituais como os que vivemos, estas redes de luz se tornam ainda mais necessárias. É importante ressaltar que o ritual do sal não é uma prática supersticiosa ou mágica. Sua eficácia não está no sal em si, mas no que ele representa, a presença purificadora de Deus. O sal é apenas um condutor físico para uma realidade espiritual. Como todos os sacramentais na tradição católica, ele opera na intersecção entre o material e o imaterial, lembrando-nos que o mundo visível e o invisível estão constantemente interagindo. Por isso, a disposição interior com que você realiza o ritual é tão importante quanto os gestos externos. Se você o fizer mecanicamente, sem fé ou intenção sincera, seu efeito será mínimo. Mas se o fizer com o coração aberto, reconhecendo sua dependência da graça divina, verá resultados que transcendem explicações lógicas. Um detalhe que Padre Pio sempre enfatizava: o ritual do sal deve ser repetido a cada mudança de estação. O mundo espiritual, assim como o natural, passa por ciclos. Energias que foram dissolvidas na primavera podem tentar retornar no outono. Uma libertação conquistada no verão precisa ser reafirmada no inverno. Esta regularidade cria um ritmo sagrado em sua vida, alinhando-a com os ciclos divinos de renovação. Durante a realização do ritual, muitas pessoas experimentam manifestações físicas de libertação. Espirros repetidos, tosse súbita, tremores nas mãos, calor intenso no topo da cabeça. Estes são sinais de que cargas energéticas estão sendo liberadas através de seu corpo físico. Não tema estas manifestações. Elas são temporárias e indicam que o processo está funcionando. É comum também, nas noites após o ritual, ter sonhos intensos, onde você se vê limpando locais escuros, nadando em águas claras ou voando sobre montanhas. Estes são sonhos de libertação, onde seu subconsciente processa as transformações que estão ocorrendo em níveis mais profundos de seu ser. Anote estes sonhos assim que acordar, pois eles frequentemente contêm orientações específicas para os próximos passos de sua jornada espiritual. Paulo, um empresário que havia perdido tudo após uma série de decisões desastrosas, realizou o ritual do sal em desespero, sem realmente acreditar que algo mudaria. Na terceira noite, sonhou que estava em um labirinto escuro, seguindo uma linha de sal que brilhava no chão. A linha o conduziu até uma porta onde Padre Pio o esperava, segurando uma chave dourada. Esta não é a porta que você procurava, disse o santo no sonho, mas é a porta que Deus preparou para você. Na manhã seguinte, Paulo recebeu um telefonema de um antigo colega de faculdade que não via há 15 anos, convidando-o para uma parceria em um ramo completamente diferente do que ele sempre atuou. Hoje, 3 anos depois, seu novo negócio prospera além de suas expectativas. Eu buscava recuperar o que havia perdido, conta Paulo, mas Deus queria me dar algo completamente novo. O ritual do sal me abriu para receber o inesperado. Este testemunho ilustra outro princípio fundamental da libertação espiritual. Às vezes, o bloqueio em sua prosperidade não está no que você perdeu, mas no que se recusa a receber. Muitas pessoas fixam-se tanto em recuperar o passado que se tornam cegas às novas oportunidades que Deus coloca em seu caminho. O ritual do sal ajuda a dissolver este apego, criando abertura para reconhecer e acolher as bênçãos inesperadas. Um aspecto raramente discutido do ritual é sua capacidade de purificar também relações tóxicas. Muitas pessoas carregam em sua vida vínculos que drenam sua energia e bloqueiam sua evolução espiritual.
Amizades baseadas em dependência emocional, relacionamentos familiares marcados por manipulação, parcerias profissionais desequilibradas. O sal, em sua sabedoria mineral, ensina a lei do equilíbrio. Padre Pio aconselhava que, ao identificar uma relação desequilibrada em sua vida, você colocasse um pequeno recipiente com sal sob sua cama por 7 noites consecutivas. Antes de dormir, segure o recipiente entre as mãos e declare: que toda relação em minha vida se alinhe com a vontade divina, que o que deve permanecer seja fortalecido, e o que deve ser dissolvido se dissolva naturalmente, sem trauma ou resistência. Este simples gesto cria um campo de discernimento ao seu redor, permitindo que você veja com clareza a verdadeira natureza de seus vínculos. Muitos relatam que, após este processo, relações que pareciam essenciais subitamente se revelam dispensáveis, enquanto conexões que estavam adormecidas despertam com nova vitalidade. Teresa, uma mulher que vivia em função de agradar uma amiga dominadora, realizou este aspecto do ritual e testemunhou uma transformação surpreendente. No 4º dia, acordei com uma clareza que nunca havia experimentado. Percebi que tinha construído toda a minha vida adulta em torno das expectativas desta amiga, sufocando meus próprios talentos e desejos. Não precisei confrontá-la ou criar conflito, simplesmente comecei a fazer escolhas baseadas em minha própria verdade. Naturalmente, nos afastamos. O mais surpreendente foi que 3 semanas depois recebi um convite para trabalhar em outro estado, exatamente na área que sempre quis, mas havia abandonado para não contrariar minha amiga. A prosperidade estava esperando que eu me libertasse deste vínculo. O sal, em seu silêncio mineral, ensina a lei da atração e repulsão. Assim como ele preserva o que é bom e repele o que é nocivo nos alimentos, também atua em nossas relações, fortalecendo vínculos saudáveis e dissolvendo naturalmente aqueles que não contribuem para a nossa evolução espiritual. Outro detalhe importante sobre o ritual: ele deve ser realizado em completo silêncio. O silêncio não é apenas a ausência de ruído externo, mas um estado espiritual onde nossa alma pode ouvir as instruções divinas. Como ensinava Padre Pio, Deus sussurra no silêncio do coração. Se você não cria este silêncio, não ouvirá suas orientações mais importantes. Durante o ritual, desligue aparelhos eletrônicos. Peça que não seja interrompido e, se possível, realize-o em horários quando o ambiente natural também está mais silencioso, antes do amanhecer ou após o pôr do sol. Este silêncio externo ajuda a criar o silêncio interno necessário para que a purificação ocorra em níveis mais profundos. Muitos experimentam neste silêncio ritual percepções que normalmente passariam despercebidas. O som de sua própria respiração, o ritmo de seu coração, o peso de emoções guardadas em diferentes partes do corpo. Como dizia Padre Pio, no silêncio você descobre onde guarda sua escuridão e onde sua luz está tentando nascer. Este silêncio tem um propósito adicional: criar espaço para que você ouça a voz de seu anjo guardião. Na tradição ensinada por Padre Pio, os anjos não são figuras mitológicas ou símbolos abstratos, mas presenças reais, designadas para nossa proteção e orientação. Durante o ritual do sal, seu anjo guardião recebe permissão especial para intervir mais diretamente em sua vida, removendo obstáculos que estão além de sua capacidade humana. Muitos relatam que, nos dias seguintes ao ritual, experimentam uma sensação física de uma presença protetora ao seu lado, especialmente em momentos de oração ou antes de dormir. Outros escutam, no limite entre a vigília e o sono, uma voz gentil, mas firme, dando orientações específicas para situações que estão enfrentando. Estas não são alucinações, mas comunicações reais do mundo espiritual,
facilitadas pelo estado de purificação alcançado através do ritual. Mariana, uma jovem empresária à beira da falência, realizou o ritual em desespero. Na noite seguinte, acordou às 3h33 da manhã com a nítida impressão de que deveria verificar um contrato específico que havia assinado meses antes. Encontrou uma cláusula que havia passado despercebida, permitindo que ela rescindisse o acordo sem multa, salvando seu negócio de um prejuízo catastrófico. Não era minha mente preocupada procurando soluções, ela testemunha. A ordem foi clara, específica e em um horário simbólico. Sei que foi meu anjo guardião, ativado pelo ritual do sal. Um aspecto final do ritual, talvez o mais profundo, envolve sua relação com o tempo espiritual. O tempo do mundo material é linear, cronológico, mas o tempo espiritual opera em outra dimensão, onde passado, presente e futuro existem simultaneamente. O ritual do sal permite que você acesse momentos específicos de seu passado para libertar energias que ficaram presas ali. Padre Pio ensinava uma técnica especial para esta libertação temporal. Após concluir as etapas básicas do ritual, sente-se em silêncio com um pequeno recipiente de sal diante de você. Feche os olhos e peça ao Espírito Santo que lhe mostre momentos específicos de seu passado, onde pactos invisíveis foram feitos, votos inconscientes foram pronunciados ou feridas espirituais foram criadas. Quando uma memória específica surgir em sua mente, pegue um grão de sal e dissolva-o em um copo com água pura, declarando: pelo poder de Cristo, dissolvo toda a energia negativa associada a esta memória. Liberto-me de todo voto, pacto ou compromisso feito consciente ou inconscientemente naquele momento. Recebo a cura divina para esta ferida temporal. Pessoas que praticaram esta técnica relatam experiências extraordinárias. Memórias há muito esquecidas emergem com clareza cristalina. Emoções que estavam congeladas há décadas finalmente são processadas e liberadas. Insights profundos sobre padrões repetitivos em suas vidas subitamente se tornam óbvios. É como se o sal, em sua humilde simplicidade, tivesse o poder de dissolver as barreiras entre as diferentes camadas do tempo. João, um homem de 62 anos, que sofria de insônia crônica desde a adolescência, realizou esta parte específica do ritual. Uma memória inesperada emergiu. Aos 12 anos, assustado com pesadelos recorrentes, ele havia feito um voto infantil. Prefiro nunca mais dormir a ter este sonho novamente. Esta promessa, feita no desespero de uma criança, havia se tornado um pacto espiritual que o acompanhou por 50 anos. Ao dissolver conscientemente este voto com o ritual do sal, sua insônia desapareceu na mesma noite. Outra dimensão pouco compreendida do ritual do sal é sua capacidade de purificar heranças espirituais negativas. Muitas pessoas carregam em seu DNA não apenas as características físicas de seus ancestrais, mas também os padrões espirituais que marcaram suas linhagens. Tendências à depressão, ao vício, à violência, ao medo, à escassez. O sal, por sua capacidade de preservar o que é bom e eliminar o que é nocivo, tem o poder de interromper estas cadeias invisíveis. Padre Pio orientava que, ao realizar o ritual completo, você dedicasse um momento específico para libertar-se destas heranças. Coloque 7 grãos de sal em sua mão esquerda e, um a um, dissolva-os em água enquanto declara: pelo sangue de Cristo, quebro todo o padrão negativo herdado de meus antepassados. Interrompo toda maldição, toda repetição, todo ciclo de dor e escassez. Recebo a herança divina que me pertence como filho de Deus. Muitos testemunham que, após este aspecto específico do ritual, experimentam transformações profundas em áreas onde sempre enfrentaram bloqueios inexplicáveis. Vícios que pareciam incontroláveis perdem sua força. Tendências à ansiedade,
que acompanhavam a pessoa desde a infância se dissipam. Padrões de relacionamentos tóxicos que se repetiam geração após geração são finalmente interrompidos. Carlos, um homem que vinha de 3 gerações de alcoólatras, realizou o ritual do sal, com foco especial na purificação de heranças espirituais. No momento em que dissolvi o último grão, senti como se algo se quebrasse dentro de mim, ele relata. A compulsão pela bebida, que me acompanhava desde a adolescência, simplesmente desapareceu. Não foi uma questão de força de vontade, o desejo em si se foi, e com ele a escassez financeira que sempre marcou nossa família. Em 6 meses consegui o que nenhum homem em minha família jamais conseguiu: comprar uma casa própria. O poder do sal se estende também à proteção de seus empreendimentos e projetos. Padre Pio aconselhava seus devotos a consagrar com sal os instrumentos de trabalho e os contratos financeiros. Um pouco de sal grosso, levado discretamente no bolso durante uma negociação importante, garante discernimento e proteção contra energias de manipulação e engano. Empresários que seguiram este conselho relatam uma clareza surpreendente na hora de tomar decisões críticas. Investimentos que pareciam tentadores, mas escondiam armadilhas subitamente, se revelam em sua verdadeira natureza. Parceiros de negócios com intenções duvidosas sentem-se inexplicavelmente desconfortáveis e frequentemente desistem das negociações, por conta própria, sem necessidade de confronto. Um último aspecto do ritual, reservado apenas para os momentos mais difíceis: o sal das lágrimas. Quando você enfrenta uma situação aparentemente sem saída, uma dor que parece não ter fim, uma porta que se recusa a se abrir, apesar de todas as orações, Padre Pio ensinava o poder redentor do choro consciente. Prepare um pequeno recipiente de vidro e, em um momento de oração profunda, permita que suas lágrimas fluam livremente, deixando que algumas caiam no recipiente. Estas lágrimas, que contêm naturalmente sal, carregam uma potência espiritual única. São a expressão física de sua entrega total. Guarde este recipiente em local seguro e, no momento exato em que a solução para seu problema se manifestar, e ela se manifestará, derrame estas lágrimas consagradas em terra fértil, plantando ali uma semente ou uma pequena planta. Este gesto simbólico transformará sua dor em vida nova, completando o ciclo espiritual da redenção. Não adie o que a sua alma já reconheceu como verdade. Realize este ritual hoje. A luz aguarda seu chamado. O sal está pronto para dissolver as trevas. Seu futuro de prosperidade e paz está apenas a um gesto sagrado de distância. Quando você limpa o que Deus não te deu, Ele finalmente pode te dar o que é seu, ensinava Padre Pio. E seu ensinamento ecoa através do tempo, alcançando hoje seu coração, que já sabe, no mais profundo de seu ser, que chegou o momento da libertação completa. O ritual sagrado do sal espera por você.